Olá, irmãos, boa noite. Tudo bem? Você que está nos vendo hoje, você que está participando hoje do nosso bate-papo de quarta-feira, o Papo de Quarta. Nós queremos te convidar a estar conosco aí. Se você já puder ir confirmando o áudio, puder ir confirmando aí se a imagem, o áudio está tudo ok, para que a gente possa iniciar. Hoje nós temos a participação do nosso amigo Jeremias Couto, que já está conosco aí. Nós vamos chamá-lo aqui agora e que vai estar compartilhando conosco aqui uma palavra também sobre o seu livro que ele escreveu e também a gente vai bater um papo trocando uma ideia sobre o protestantismo brasileiro, como o protestantismo brasileiro tem agido, como ele tem se dado hoje. Então eu queria já te convidar a participar aí e queria já nesse momento que você já pudesse enviar para os seus amigos, para os seus familiares, para que nós possamos estar juntos hoje nesse papo de quarta-feira com Jeremias Couto. Então desde já eu já quero chamar o nosso amigo aqui, Jeremias Couto, para a gente ganhar tempo e a gente poder participar desse momento. E aí, meu amigo, tudo bem? Me ouvindo Tudo? bem? Sim, ouvindo bem. Muito obrigado aí pelo convite, pela Nós que oportunidade agradecemos. de participar aí com vocês desta live nesta quarta-feira e juntos aí aprendermos e compartilharmos coisas interessantes para a igreja e para o reino de Deus. Muito obrigado Amém. aí, Reverendo Tácito. Uma honra. Eu que agradeço você estar aqui com a gente hoje, podendo estar partilhando conosco do seu conhecimento, da sua experiência aí nessa questão. Ainda mais você escreveu até um livro sobre isso, então nós queremos te agradecer. Desde já aí, por você estar conosco nessa noite. O livro, só para esclarecer, é uma obra, foi escrita por mim e por um outro colega, Wander Santos. Na verdade, foram duas palestras que ministramos na Igreja Presbiteriana de Teresópolis, na comemoração dos 500 anos da Reforma. Então, essas duas Bacana. palestras foram transformadas em livro, e é esse livro que temos em mãos e sendo distribuído aí pelo Brasil. E o subtítulo é Uma Visão do Protestantismo Brasileiro, né, porque trata da reforma ontem e hoje. Beleza. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. O Jeremias, ele é conferencista, pastor, escritor e está conosco nessa noite aqui, essa noite. Para quem não sabe, ele é teresopolitano. Então, também está conosco na cidade aí. A gente tem o Sim, moro em privilégio de poder... Não sei se... Teresópolis. Isso aí. Não sei se nasceu aqui, mas mora, Não, reside. eu nasci em Petrópolis, mas vim para Teresópolis com 6 anos de idade. Bacana, bacana. E Então, ele está com a gente aí, a gente... a minha vida é toda Ah, teresopolitana e sou cidadão teresopolitano em título concedido aqui pela Câmara de Vereadores de Teresópolis. bacana. Jeremias, a gente tem o privilégio de poder tomar um café juntos. Eu já vou fazer o mesmo Sim, convite que eu falei com o pastor Idauro. Estou aguardando o nosso café aí, nós três juntos, para a gente poder sim, bater esse claro. papo aí. Reverendo Só Idauro é um depende do grande. pastor Idauro, né? Sim, Reverendo Idauro é um grande amigo. É só ele dar um pulinho ali de Niterói aqui. Aliás, de São Gonçalo, né? É perto, não é São tão Gonçalo. distante. Né? Não, tranquilo. Sim. Meus irmãos, então nós vamos começar hoje a nossa conversa, o nosso papo de quarta-feira com o nosso amigo Jeremias Couto, que vai estar falando com a gente sobre o protestantismo brasileiro, sobre essa visão que ele vai estar falando conosco, sobre tudo que ele vai estar respondendo às questões que alguns irmãos enviaram também. É interessante, né, pastor, que hoje o protestantismo brasileiro ele parece mais algo sincrético, né? É uma grande mistura de coisas que vão acontecendo. E o seu livro, por exemplo, sobre a reforma é bem pertinente nessa situação da qual nós precisamos de uma reforma o quanto antes, né? Sim, na verdade, a situação que a gente vive, digamos, pós-reforma, do ponto de vista da fé evangélica, é uma situação fragmentária. Eu Sim. diria que o termo mais próprio, mais adequado é esse, uma situação fragmentária, e se eu posso ilustrar biblicamente, eu posso me reportar ao tempo dos juízes,
Foi aquele período de transição em que o povo assumiu a terra prometida, as tribos foram estabelecidas nos seus respectivos espaços, mas ainda não havia monarquia. Israel era governada pelos juízes. E nesse tempo, o próprio texto de Juízes relata os altos e baixos na vida do povo de Israel em relação à sua espiritualidade, à sua fé. E tem lá uma expressão que é muito repetitiva. O povo fazia o que bem lhe parecia aos olhos. Então eu diria que a situação hoje do protestantismo brasileiro, e eu diria que até mundial, é uma situação muito parecida, fragmentária, em que cada grupo faz o que bem lhe parece. Cada grupo faz o que bem compreende, o que estabelece como o modus operandi da fé, e é dessa forma que a gente pode resumir o quadro do protestantismo atual. Sim. Pastor, tem umas perguntas que mandaram aqui que eu queria fazer com você agora. Disseram assim: temos acompanhado hoje pessoas em busca de experiências com o Senhor à parte das Escrituras. Hoje o que mais se lê nos livros hoje o que mais se lê são livros que podem estimular a experiência espiritual e não o conhecimento da palavra, onde muitos leem esses livros como se fossem algo normativo para a sua espiritualidade. Como se fosse assim, se ele fez isso e deu certo, teve experiência com o Senhor, eu também posso fazer. Você acha que o protestantismo brasileiro atualmente está se dedicando mais ao pragmatismo, naquilo que dá certo, do que o conhecimento genuíno de Deus? A gente tem que fazer aqui só uma distinção, que é até uma distinção bíblica. Existe a igreja séria, comprometida, e se a gente pode retratar essa igreja séria, usando a Bíblia, nós podemos tomar a igreja de Filadélfia. Seria uma igreja ortodoxa, séria, comprometida com a palavra, e essa igreja existe. Agora, essa igreja não é denominacional. Essa igreja está espalhada entre as denominações. Então, essa distinção é importante ser feita. Feita a distinção, vivemos exatamente um quadro como esse que acabamos de ouvir, não é? Nessa pergunta que acabou de ser formulada, em relação às pessoas que buscam experiências com Deus à parte da palavra. Uma das regras básicas de hermenêutica que a gente aprende, e isso está num livro muito resumido, mas com bastante conteúdo, é que as experiências precisam estar submetidas à Bíblia, e não a Bíblia às experiências. Ou seja, não são as experiências que geram doutrina, mas é a doutrina que gera experiências. Então, quando se buscam experiências à parte da Bíblia, nós estamos vivendo muito em função dos sentimentos. Sim, é claro que o nosso coração é o centro das nossas vontades, é o centro da nossa razão, é também o centro dos nossos sentimentos, mas sentimentos muitas vezes estão em conflito com a razão. Sentimentos muitas vezes estão além até da nossa vontade pessoal. Muitas vezes nos levantamos pela manhã com caras de tristes e buscamos as razões e não as encontramos. E são os sentimentos que nos levam a estar vivendo aquela circunstância naquele momento. Então, experiências não servem para conduzir a nossa fé. Experiências não servem para estabelecer fundamentos para a nossa fé. E não é que eu queira dizer com isso que as experiências não sejam interessantes. Por exemplo, salvação. Estamos falando de uma experiência. Mas é uma experiência que, eventualmente, não vai ser percebida do ponto de vista do sentimento, mas simplesmente pelo assentimento da fé que o Espírito Santo planta em nosso coração. Não é o sentimento. É provável que alguém se levante pela manhã em algum desses dias e pense: eu não estou salvo. Ele precisa ir para a Bíblia para ter a segurança,
a garantia de que está salvo. Mas, infelizmente, a gente vive esse quadro, não é? Essa ênfase, essa valorização da experiência, essa, essa relevância que se dá à experiência, como se ela fosse um padrão de piedade, como se ela fosse um padrão de espiritualidade e que ela fosse, como se ela fosse um padrão para determinar a nossa ortodoxia cristã, quando, na verdade, as experiências não têm essa finalidade, e isso, ao longo da Bíblia, nós podemos buscar bases para isso. Né? Mas é um quadro que a gente vive hoje, em que, se você não for daqueles que sapateie, que pule, e etc., em certos segmentos, você é um crente gelado. Você é um crente frio, você é um crente sem experiência na fé. Então, esse é o momento, né, pastor, que nós estamos vivendo, que é onde tem se proliferado constantemente, né? Aonde, se eu não sinto, não é eficaz para a minha vida. Então, Sim. hoje as pessoas estão realmente Sim. procurando isso. Eu quero Sim. sentir, eu quero Sim. ficar arrepiado, eu quero chorar. Essa Sim. é a visão Sim. do protestantismo atual. Sim. Sim. Perfeitamente. Aí esse é o grande problema que vai trazendo para as nossas igrejas. Aí a segunda pergunta que eu quero fazer é: nas últimas décadas vimos muito pouco ou quase nenhuma teologia dentro das igrejas. O secularismo influencia muito mais a visão social, política e econômica da igreja do que o evangelho. Então, qual a consequência disso tudo? O que você acha que isso pode trazer de consequência para nós? Bem, vamos por etapas, né? Primeiro, eu sempre quero partir daquela distinção: existem igrejas sérias, comprometidas. Né? Existe também, hoje, um florescimento em busca da palavra, e isso se percebe principalmente nas redes sociais, em que há muitos jovens que estão decepcionados com esse tipo de fé cristã, essa fé fundada na experiência. Esses jovens estão indo em busca da palavra e de muitas coisas boas que a gente encontra hoje na internet. Esse é um lado. Não é? O outro lado é, infelizmente, em função dessa ênfase, e esses pontos estão aqui tratados nas perguntas que eu recebi, por exemplo, não é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é você repetir aquilo que deu certo. Não importa se seja legítimo ou não. Se deu certo, se o outro fez, se funciona, não é? Então vamos usar esse sistema porque é isso que funciona e é isso que dá certo. E esse pragmatismo aqui, no meio evangélico sobretudo, é em função de resultados. As pessoas hoje, em muitos casos, não vêm para a igreja para adorar a Deus. Sim. As pessoas não vêm para a igreja para prestar um culto a Deus. As pessoas não vêm para a igreja, e muitos dos nossos cultos, eu preguei isso domingo, e em muitos dos nossos cultos falta a presença do Cordeiro. Não existe sacrifício, se olhamos para os holocaustos do Antigo Testamento, que eram atos de adoração, não existem sacrifícios nas descrições litúrgicas do Antigo Testamento sem o Cordeiro, que representa a pessoa de Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, muitos dos nossos cultos são cultos em que o Cordeiro está ausente. E as pessoas vão para esse culto fazer o quê? Vão em busca de entretenimento, vão em busca de uma barganha espiritual, ou seja, eu vou oferecer uma grande oferta, eu vou oferecer os meus talentos, ou seja, a intenção delas é o que elas vão receber em troca do que elas oferecem. Não é? Verdade. Esse é o pragmatismo. Uma cura, um milagre, uma resposta. E eu não estou dizendo que você não possa pedir isso a Deus, buscar isso de Deus.
Deus é a fonte de todo bem. Todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Então, todo bem vem de Deus, mas o nosso culto não se baseia em pragmatismo, não se baseia em resultados. Há, inclusive, um cântico que se tornou famoso, não é? Aquele cântico, me parece que é do Marçal, né? Em que ele diz, se Deus fizer, ele é Deus. Sim. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ou seja, as circunstâncias não mudam quem Deus é e nem sempre aquilo que nutrimos como expectativa, como desejo, é o que Deus quer e é o que Deus vai nos dar. Então a nossa ida ao culto é para adorar e não para entretenimento, embora possa haver fraternidade, mas não é simplesmente para abraçar o irmão, para cumprimentá-lo. Embora possamos abraçá-lo e cumprimentá-lo e ter comunhão uns com os outros, mas estamos todos juntos ali, reunidos, para o serviço de adoração a Deus. E é isso que precisa ser resgatado em nossas igrejas de maneira geral. Então, uma pergunta a partir da sua fala, pastor. Você acha que a igreja brasileira ela tem perdido a centralidade do seu culto? Sim, de maneira geral, sempre fazendo aquela exceção que eu fiz desde da minha primeira intervenção, não é? É aquela ideia dos 7.000 profetas, né? Que não curvaram os seus joelhos a Baal. Né? Então, essa exceção precisa ser feita. Né? Mas, fora isso, a gente vive exatamente esse momento em que os nossos cultos não refletem o padrão bíblico de culto. Sim. E aí eu poderia diversificar de diferentes maneiras, onde centralizamos o culto, às vezes, na pessoa do pregador, quando centralizamos o culto, às vezes, na pessoa do cantor, quando centralizamos o culto, às vezes, no grupo de louvor, Sim. quando centralizamos o culto, às vezes, na própria palavra, no sentido de tornar a palavra meramente um amuleto, não é? Amuleto. Fazemos da palavra um amuleto. Palavra não é amuleto. Verdade. Uma coisa que foi muito comum aí ao longo do tempo, né, foram as caixinhas de promessas, né? Para mim, caixas de horóscopo cristão. Você vai lá, tira um versículo. Né? É amuleto que você fora do cria, contexto, né? fora do contexto e vamos embora. Fora do contexto. Aí nessas igrejas você tem lá o chofar. Nessas igrejas lá você tem a arca do concerto, entre aspas. Lá você tem outros símbolos de Israel, não é? Símbolos de Israel, da liturgia de Israel, do culto judaico, transferidos para a igreja, quando esses símbolos não têm nada a ver com a igreja, com o rito da igreja. O candelabro representa a igreja. Os 7 castiçais, claro, representa, mas não tem nada a ver com o rito da igreja. Né? Não faz parte do rito da igreja. É tanto que Estevão, quando foi apedrejado, uma das razões pelas quais ele foi apedrejado é quando ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque até então o templo era sacralizado, e para os judeus o templo tinha um sentido de sacralização enorme. Falar contra o templo era pecado de blasfêmia. Né? Sacralização do templo. Ou seja, estamos, sim, de maneira geral, tirando todo esse sentido do culto, da adoração, do que o culto é e do modo como o culto está prescrito na palavra de Deus. Sim. Você acha que isso é influência da cultura, Jeremias, no sentido de que a igreja, ao invés de influenciar, ela se deixou ser influenciada pela cultura? Não tem dúvida que a influência da cultura é muito grande, não é? Por muito tempo, e aí por N razões que não dá tempo de a gente expor aqui, não é? Em alguns segmentos evangélicos,
se criou aquela dicotomia entre a vida de fé e a vida secular. Ou seja, são duas coisas distintas, né? Isso foi, por muito tempo, difundido e Você acabou viveu se... essa época, né? Sim, vivi. Muito Isso tempo. acabou sendo uma cultura evangélica. A vida Sim. cristã é uma coisa e a vida secular é outra, né? Então, uma não interfere na outra. A vida cristã é subjetiva, se vive aqui no âmbito da fé, mas no âmbito secular essa vida não é para ser experimentada. Foi uma dicotomia criada, né, experimentada, vivida, né? E qual foi o resultado disso? O resultado é que nós ficamos na defensiva. Nós perdemos essa essência que o próprio Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, quando ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ora, se você põe sal dentro de uma panela, os elementos do sal vão estar presentes em todos os grãos. Sim. Se você acende a luz em qualquer lugar, por menos brilho que ela tem, ela vai iluminar o ambiente onde aquela luz foi acesa. Ou seja, não existe dicotomia entre vida cristã e vida secular. É uma vida só. É o que nós chamamos de cosmovisão cristã. Mas essa dicotomia nos trouxe para o templo, não é? Essa dicotomia criou um apartheid. O que é o apartheid? Nós ficamos isolados no templo, ou criou um gueto, né, como na época da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, os guetos criados por Hitler para isolar os judeus. Criamos um gueto como se a nossa vida cristã estivesse restrita àquele espaço. Quando, na verdade, nós fomos chamados para sermos sal no mundo, ou usando uma expressão que um grande pregador no passado usou, não é? Sal fora do saleiro, não é? Uhum. Sal no saleiro não funciona. Luz escondida não funciona. Então, sal fora do saleiro, luz nas trevas, ou seja, uma vida cristã plena. Mas, em função disso, acabamos sendo influenciados ao invés de influenciar. Outro ponto ainda aqui é muito parecido com a época dos juízes, quando o povo de Israel desejou um rei, né? E qual foi o argumento do povo de Israel? Queremos ser como as demais nações. Verdade. As demais nações têm um rei, então queremos ter um rei, né? E Deus atendeu o pedido deles. Então, passa também por nós, muitas vezes, um desejo de sermos iguais, não é? Sim. De trazermos... Eu não estou dizendo que a graça comum de Deus não contempla o mundo de modo geral, que não existem coisas boas no mundo de maneira geral, mas existem práticas gerais do mundo que não são convenientes à prática da fé, mas nós, nesse desejo de sermos iguais, né, de querermos ser parecidos, ou de querermos atrair, não é, aqueles que estão lá no mundo, dizendo: olha, aqui nós temos o que vocês têm aí. Não É verdade. Então, vem Muita para gente cá pensa porque... assim. Exato, vem para cá porque a gente tem a mesma coisa que vocês têm aí. Vamos colocar uma boate dentro da igreja. Aí Isso, todo mundo vem. vamos colocar um ringue aqui, vamos promover uma luta de boxe, ou etc. E eu deixo aqui no etc, né? Tantas coisas que a gente pode trazer, né, para tentar atrair de maneira errada, porque o que atrai o homem a Cristo é o poder do Evangelho. É o Espírito Amém. Santo trabalhando no Amém. coração das pessoas. Por isso que é importante, Jeremias, a centralidade da pregação, né? Da Sim, palavra do Senhor, sim, centrado na Bíblia, sim, expondo a palavra, né? sim, sim. Muita gente hoje desvaloriza esse momento da palavra, simplesmente visa outras coisas. É interessante você falando aí, eu lembrei da frase do Mark Dever, no seu livro Nove Marcas. Ele fala que a igreja hoje ela tem que estar, tipo assim, a porta é estreita para entrar e escancarada para sair. Porque as pessoas hoje, tipo assim,
elas querem. Hoje as igrejas estão escancarando a porta para entrar. Entra quem quiser, vamos lá, vamos entrar. A gente vai batizar você, a gente vai fazer isso. Você não precisa nem conhecer o evangelho direito, mas a gente vai te batizar. E depois, para sair, deixa estreita para que ninguém saia. Então ele diz que é o contrário, a gente tem que deixar estreita a entrada e escancarada a porta de saída. Não, eu concordo com o Mark Dever e eu lamento que esse ano estava programado para fazer o curso das 9 marcas lá em Washington, Ih, que bacana, em março, bacana. mas aí surgiram circunstâncias que me impediram, mas se Deus quiser no próximo ano eu vou estar lá, e esse curso é muito interessante. E o que ele diz é verdade, não é? Nessa tentativa de atrair, a gente escancarou a porta. Né? Exatamente. Então, entra gato, largato, e etc. Né? E a porta dos fundos, ela está fechada, né? Está fechada. Quando deveria ser o contrário. Né? É o que a Bíblia diz, a porta é estreita. Né? Exatamente. A porta é estreita. Então, quanto mais essa porta for estreita, não no sentido legalista, é bom que se faça essa distinção. Legal, não, você não pode entrar aqui. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que as pessoas entendam o que é o Evangelho. Evangelho não é entretenimento. Evangelho não é uma casa de show. Evangelho até não é para as pessoas se sentirem bem. Verdade. O Evangelho confronta, é mensagem de confrontamento. Eu, como cristão, quando cometo um pecado, se isso não me fizer mal e se o Evangelho não me confrontar, então não é Evangelho. Porque o Evangelho não passa a mão, não faz carinho, né? Não, é de fazer forma carinho. Alguma. É para confrontar. Isso é Evangelho. Então, o problema é que nós estamos convidando as pessoas para elas virem se sentir bem. Né? Para terem o seu ego massageado e saírem dali. Não, eu sou gente boa, eu sou gente fina, eu tô legal, eu tô numa nice, verdade. Eu tô aqui. E sai dizendo, né? Esse culto foi uma bênção, falou meu coração. Usando uma expressão aí desses dias, eu sou o ponto fraco de Deus. Deus tem um fraco por mim. Né? Verdade. E aí, deixa eu me dizer, Deus não precisa de você para nada. Deus é autossuficiente. Nem de mim. Exatamente. Nem de mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Cristiane fala que hoje existe muito modismo no meio dos cristãos, né? Hoje os cristãos estão muito secularizados, né, Jeremias? A gente pode pensar assim, né? É um secularismo absurdo que tem acontecido no meio da igreja, né? Sim, as igrejas ficam atrás de ondas muitas vezes. Né? Eu li aquele livro do Rick Warren, né? Igrejas com Propósitos. Sim. Né? E como pastor, e você como pastor também deve experimentar esse tipo de preocupação, a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu posso fazer para a igreja que eu pastoreio, ela cresça, né? Ela produza resultados. Né? E aí nós temos a tendência de ir atrás de ondas. Né? Sim. De ondas, de modismos. Porque deu certo ali, então vamos transportar para a nossa realidade. Eventualmente, Deus pode dar uma estratégia para uma igreja, para um lugar, né, para uma região. Não é? Deus pode dar, eu não vou tirar essa possibilidade, mas não quer dizer que aquela estratégia seja funcional aqui. Então, essas igrejas que vivem de ondas, de modismos, elas não se mantêm, porque passa a onda e elas não se sustentam, porque ondas passam. Se você é homem do mar, e quem é homem do mar aí, que gosta de praia, sabe que as ondas vêm e passam. E igrejas que vivendo de onda em onda, não é? Elas nunca vão ter uma vida de estabilidade espiritual. Mas nós gostamos, né, de modas, né, de ir atrás de ondas. Então, volta ao ponto. A igreja precisa voltar-se para a palavra, para a Bíblia. Amém. Né? Amém. Esse é o fundamento da igreja. Amém.
Eu queria aproveitar esse gancho que você falou, eu queria fazer mais uma pergunta, que está assim, ó. O Mauro Master, ele fala uma seguinte frase: igrejas discipuladoras passarão melhor por esse tempo do que igrejas pragmáticas. Esse tempo que nós estamos vivendo, Sim. pois não terão um produto empírico para oferecer. Qual o cenário que você vê das igrejas na atualidade, então, Jeremias, olhando para essa questão do pragmatismo? Porque hoje, por exemplo, as igrejas não podem se reunir, então as experiências, né, empíricas, aquilo que eles podem promover, não irá acontecer, não há ajuntamento. Não Então, há, como que você acha que se dará isso daqui para frente? Você não acha há que vai acontecer um ajuntamento. amadurecimento? Não há ajuntamento. Não é? O espaço para esse tipo de coisa é no ajuntamento. Até Sim, porque, entre aspas, com todo respeito, com toda consideração, com todo temor, muitas dessas experiências no ajuntamento, elas são uma tentativa de demonstrar espiritualidade e acaba sendo uma forma de orgulho espiritual. Não verdade. é? Então, por exemplo, chega lá o irmão que vai orar, né? Ele começa: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? Com esse tremular de voz para passar. Não, eu sou piedoso, eu sou espiritual. Né? É verdade. Em Tem casa, muito disso, tem em muito casa, disso. sozinho, a não ser nessas lives de profetados que estão aí, e hoje eu acho que elas estão perdendo espaço, porque como é que vai dar profetada para o pessoal que está em casa, né? É Amanhã verdade. você vai receber um carro. Né? É meio complicado, né? Como? Então não há espaço hoje para isso. E aí o Sim, que o Mauro Master disse é uma verdade, porque o discipulado é para toda a vida. sim. Ele não começa ali com os primeiros passos do crente e ali acabou, se encerra e dali para frente ele continua com os seus próprios pés. Não, a igreja tem que ser uma igreja discipuladora e uma igreja discipuladora ela tem muito mais capacidade de enfrentar tempos difíceis como este, porque os seus crentes são discipulados. Seus Amém. crentes são maduros. Seus crentes não estão ali pisando em falso. Eles não Sim, dependem. Digamos, mesmo que não possamos ter o ajuntamento solene, e é bíblico, não é? A assembleia solene dos cristãos é bíblico, mas mesmo que não possamos ter essa assembleia solene, o ajuntamento, existe uma coisa que precisamos entender que Pedro fala sobre isso. Né? Nós somos o sacerdócio universal. Cada um de nós tem liberdade de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Deus nos abriu através de Cristo e de sua carne, o véu rasgado. Então, uma amém. igreja discipuladora, os seus membros são plantados, são maduros e mais bem solidificados para esse momento. Agora, essa igreja que vive no mundo da experiência, não é? Essa igreja que vive nesse mundo subjetivo, não é que você precisa sentir um arrepio para saber que o De luz Espírito, piscando. luz piscando e coisa do gênero. Esse povo, eu acho que está em crise, né? Nesse Exatamente. momento. Está em crise porque não tem. Né? Não tem luz piscando, né? Não tem gelo de fumaça, fumaça de gelo, né? Com Não gosto de tem, tutti-frutti ainda. não tem nada disso. Né? Não tem nada disso. Né? Eu estou aqui, por exemplo, no meu escritório, né? Aqui com o meu computador ligado, com os meus livros aí jogados em um canto, você está com a sua biblioteca aí atrás, né? Não tem um trono, um púlpito, não tem alguém aqui puxando o som, ou alguém dizendo aquelas palavras para comover meu coração. Não tem. Né? Não tem. Verdade. Não? Então, eu dependo daquilo que foi plantado em mim, do discipulado que me foi feito e que continua sendo feito, porque discipulado nunca para. Amém. Amém. Isso que a gente precisa entender, né, Jeremias? Que a igreja é forte, a igreja é pautada na palavra, né? Uma igreja que é Sim, fortalecida pela palavra sim, e não sim, por eventos. Esse é o grande ponto. Tem gente que sim. acha que a igreja era movida por eventos, tem que ter eventos. Não,
que alguns acontecimentos são importantes para a igreja, sim, claro, são importantes, como aniversário da igreja, como alguma programação de jovens, enfim. Mas a questão é que as pessoas acham que tem que viver disso. É primordial isso, né? Uma irmã pôs até aqui no comentário, né, não tem música sentimental. É Né? verdade. A gente não tem, né? Exatamente. Hoje aqui, cadê a música? Aquela, né? Uma das músicas, um dos estilos antigos, né, que se usava muito, era o estilo em menor. Né? Sim, porque mexe com o coração. Mexe com o coração, mexe com a emoção. Então, aquelas músicas de fossa, não sei se você é garoto, né? Sei. Mas antigamente, aquelas músicas de fossa, o cara que perdeu a namorada, e etc., ia lá para a mesa do bar, tomar cerveja. E qual é a música que ele ouvia? Essa era a música em menor. Né? A música que mexe mais com os sentimentos. E, eventualmente, na igreja, sem comparação, mas a gente valoriza esse tipo de música. Eu não vou dizer que não é bom, não é uma música que faz você sentir. Né? Só que tem hora que você não vai ter esse tipo de música e não é ela que vai firmar a tua fé. Aqui é a mesma coisa. Né? Então, eu concordo em gênero, número e tudo mais com o que disse Paulo Mastro. Igrejas discipuladoras, elas passarão melhor esse tempo do que as igrejas pragmáticas. Né? Verdade. As igrejas pragmáticas estão tendo dificuldade até para pedir dízimo. É verdade. Até para pedir oferta, porque os templos estão fechados. Não tem aquele momento. Não tem o que oferecer? Não tem o que oferecer. Dá a sua oferta em 13 prestações e você depois vai ter uma casa nova, um carro novo. Não tem o que oferecer. Né? Verdade. E aí essa gente, depois, provavelmente, ela vai repensar o Evangelho. Né? Afinal, eu estou vivendo o Evangelho bíblico, correto, né? Centralizado em Cristo, ou isso aí que eu vivo é meramente uma farsa? Né? É uma farsa. Assim, pegando esse gancho, então, Jeremias, você acha que as pessoas vão ter um amadurecimento na sua fé com esse tempo de pandemia que estamos vivendo? Eu acredito. Ao comparar o que é uma igreja bíblica centrada no Evangelho e uma igreja que não é centrada no Evangelho? Eu acredito que sim. Veja bem, nesse mundo de transmissão online hoje, existe até um congestionamento. Né? Você não sabe que live assistir. Né? É verdade. É um congestionamento de transmissão. Esse é um ponto. Né? Eu vejo pessoas, né, que elas entram numa live, passam 3 minutos, 4 minutos, vão para outra, e ficam passando de live em live. Eu diria que essa gente é mais ou menos esse tipo de pessoa que não tem muita firmeza. Né? Mas, por outro lado, existem boas transmissões. Com toda a nossa falha, não é? Eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus defeitos, você também tem os seus. Né? Mas eu acho que essa live é uma boa live. Né? É uma boa live, bem bíblica, bem consistente, como há outras também. Então as pessoas estão podendo, hoje na internet, fazer esse tipo de distinção, de perceber. Né? Então muitas pessoas vão fazer um processo de revisão da sua fé, do seu evangelho. Né? Isso não há dúvida. Outros vão continuar, porque eventualmente são conversões temporárias e eles estão atrás mesmo do entretenimento. E vai haver um fenômeno, eu vou chamar de fenômeno, não de avivamento, mas de fenômeno, depois de passar esse período de quarentena e as igrejas abrirem as suas portas, vai haver um afluxo maior, né, de crentes aos templos, e que a tendência depois é ir se acomodando e entrando naquela mesma rotina de sempre. Não chamo isso de avivamento, é um fenômeno, mas de qualquer maneira, esse momento está dando a possibilidade de as pessoas perceberem quais são as igrejas bíblicas. Né?
Verdade. bíblicas. Não Verdade. importa se ela tem 10 membros, 15 membros, 20 membros, 30, 40, né? Mas quais são as igrejas bíblicas fundamentadas Verdade. na Escritura? Eu vejo dessa forma. Verdade. Jeremias, continuando então o nosso tema, que é sobre a reflexão do protestantismo brasileiro, eu queria fazer uma outra pergunta que talvez saia um pouquinho dessa conversa de agora. É a pergunta número 3 que eu te enviei aí. Hoje nós vimos uma presença muito grande de teologia na internet, mas ao mesmo tempo muito rasa, principalmente pelos teólogos online e pelos pastores, entre aspas, de redes sociais, onde se busca muito a leitura reformada e mal se fala e se observa pouca devoção e piedade, diferente do que vivíamos no passado, onde tínhamos muita devoção e piedade e pouquíssima teologia. Quais as consequências, então, para a igreja do futuro, que hoje, por exemplo, tem um grande acesso à teologia, como a gente já mencionou? Hoje as pessoas estão vendo muitas lives, estão vendo pastores pregando evangelho, pastores que não estão pregando evangelho, tem acesso à teologia reformada de diversas formas, como vídeo, como blogs, como artigos. O que você acha que isso vai trazer consequências positivas para o futuro e que, na verdade, essa falta de convivência com os irmãos pode gerar, talvez, uma falta de busca de devoção e somente de leitura? Meu querido Tácito, é uma análise interessante essa que você propõe, não é? Para tratar dessa presença muito grande da teologia na internet. Não é? Só uma observação, essa pergunta é do pastor Érico, que está aí online com a gente, só para eu dar o Que crédito ótimo, aí. pastor Érico, ótimo. Eu não posso negar o valor disso. Né? Uhum. Eu cresci numa época. Eu tenho 66 anos, não sou dos mais velhos, mas também não sou dos mais novos. Então eu cresci numa época que nós tínhamos muito pouco acesso, mesmo à literatura impressa. Poucos livros traduzidos e publicados em português. A maioria dos livros só tinham acesso a eles aqueles irmãos que conheciam o inglês e tinham acesso a essas obras em inglês. Não é? Esse processo começou a mudar na década de 60, 70, não é? E hoje, mesmo em termos de obras impressas, nós temos aí um volume enorme de obras de todos os gêneros e para todos os gostos. Uma editora, em tempos normais, eu estou falando da minha experiência de editor, ela lança de 2 a 4 livros por mês. Né? Só que hoje a gente vive um novo fenômeno, que é o fenômeno das redes sociais, o fenômeno dos e-books. Né? Você pode comprar aí nessa empresa famosa, que eu não vou citar o nome dela porque ela não me deu nenhum royalty para isso, né? Mas todos conhecem, estou brincando. Né? Um livro físico que custa aí 40, 50 reais, de repente você compra lá por 10, 12 reais, né? Um custo bem menor. Né? E esse acesso que as redes virtuais dão, de sites, blogs, aplicativos como o Logos, como o Word, como o Sword e tantos outros, né, que estão aí à nossa disposição. Eu tenho aqui no meu computador, né, esses aplicativos. Então, eu valorizo isso. Né? Eu valorizo isso. Valorizo, por exemplo, pregadores, e eu não vou aqui citar nomes para não pecar por omissão. Né? Uhum. E, de repente, aquele que eu não citar, alguém pensar que é uma desconsideração com essa pessoa, e alguns nomes eu não citaria mesmo, porque eu não os poderia recomendar. Então, para não cair nesse pecado, eu não vou citar. Mas você tem aí uma pleiade de nomes de bons pregadores. Pregadores consistentes, pregadores bíblicos, pregadores ortodoxos. Né? Você tem, eles estão aí na internet à nossa disposição. Eventualmente, quando eu posso, eu os assisto. Agora, está se criando um outro fenômeno,
não é? É o chamado fenômeno dos teólogos de internet, né? É, E aí eu sou obrigado a usar, verdade. com todo respeito, com todo temor, com toda reverência, e sem nenhum preconceito, aquilo que Foucault desenhou. A Uhum. internet deu voz a todo mundo. É verdade. Com isso, eu estou dizendo tudo o que eu queria dizer a todo mundo. Então, você ouve das coisas mais santas, das coisas mais especiais, como ouve as coisas mais absurdas. E eu lamento dizer que muitos dos nossos irmãos, jovens principalmente, muitos deles aderindo à fé reformada, outros que estão vinculados àquela outra vertente, ao arminianismo, mas transformando isso numa luta de ringue, né? Verdade. Numa Como se coisa isso fosse igreja. exato, numa coisa de vaidade, de presunção, de arrogância, de petulância, de agressão, sem Uhum. piedade, sem graça. E teologia que não vem para o chão da vida não serve. Teologia que não faz Verdade. sentido para o meu dia a dia não serve. Então, esse pessoal fica aí, a gente vai ver lá o histórico deles, o tipo de linguagem que eles usam. Não é? Eu não estou dizendo que você, às vezes, não tem de confrontar, não é isso, mas aquela linguagem pecaminosa, aquela linguagem de um coração pecaminoso, né? De um coração cheio de pecado. A verdade é essa, de um coração cheio de Verdade. pecado, com ataque de toda ordem. Então, a internet, infelizmente, como disse o Foucault, dá voz para todo mundo. Né? E Verdade. aí, deixa-me dizer, claro que nesse momento nós estamos aqui, né? É a solução que temos, mas a internet não substitui a igreja local. Verdade. Os cultos online, eles poderão continuar sendo realizados, mas eles não substituem a igreja local. Concordo. A internet não substitui um seminário, mesmo que seja no sistema EAD, bíblico, ortodoxo, né, bem fundamentado. Nada do que se diz por aí substitui. Porque a gente precisa pegar esse rio caudaloso e botar ele para correr de forma correta. Né? Verdade. Então, esses dias eu escrevi até no Facebook que pregadores itinerantes, esses que eu não sei nem como é que eles estão fazendo agora, né? Porque em quarentena, né? né? Live. Live, né? Eles vivem disso, eles dependem disso, né? Pregadores itinerantes que não têm uma igreja local e que não prestam contas da sua vida à igreja local e ao seu pastor. Esses pregadores itinerantes são como andorinhas sem pouso e que morrem de inanição. Ih, rapaz. Nem nós precisamos de ter uma igreja local. Forte. Nós É precisamos verdade. aprender a prestar contas à igreja Com aonde certeza. servimos. Então, Com certeza. internet, culto online, não substitui a igreja local. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta agora. Eu sei que vai sair um pouquinho desse questionamento que nós estamos falando, mas o Eric Santos fez uma pergunta aqui interessante que eu queria passar para você. Ele faz assim, pastor, você acha que daqui a alguns anos a Assembleia de Deus abandonará, mesmo que parcialmente, o arminianismo e abraçará o calvinismo, dado a busca pela teologia reformada nessa geração, aonde todo mundo tem acesso? Em poucas palavras, o que você me diz? Sim ou não? É uma pergunta difícil de responder. Eu sei, por isso que eu falei. A Assembleia de Deus, tradicionalmente, ela é arminiana, Sim, embora grande parte de muitos crentes não saiba o que significa isso, né? Se a gente andar aí nas congregações de modo geral, poucas pessoas talvez
vão poder responder, né? Então eu não vou discutir muito esse mérito e entrar em outros pontos que derivam daí, né? Mais recentemente, Só sobre a questão Não, do acesso, né? eu vou chegar lá. Uhum. Estou só fazendo essa introdução. Sim. Recentemente, em razão desse florescimento da fé reformada e do acesso de muitos jovens crentes assembleianos à fé reformada, às obras desses autores, e a muitos deles mudarem de visão, ou pelo menos se tornarem simpáticos, digamos assim, né? Houve também o despertar do outro lado, né? Da Assembleia de Deus, até que ela preparou a sua declaração de fé, que não é propriamente dito uma confissão, né? Ela é uma declaração de fé, na linha tradicional do arminianismo. A CPAD publicou aqueles 3 volumes das obras de Armínio, e eu aplaudo. Aplaudo por quê? Porque isso vai dar a chance, e está dando a chance de muitos irmãos assembleianos entenderem que o arminianismo pregado em muitos lugares, na verdade, nem arminianismo é. Verdade. É semipelagianismo. Muito. A Você verdade trata é essa. no seu livro sobre isso, né? Eu falo no livro sobre isso. É semipelagianismo, ou seja, Jesus Cristo morreu, não é? A obra dele no Calvário foi necessária, mas é preciso agregar alguns valores à obra de Cristo, não é? E quais são esses valores? São as obras que realizamos, não é? Nós temos que fazer algum esforço. É a obra de Cristo e mais alguma coisa. E, infelizmente, eu não me refiro aos grandes centros, né? Não me refiro aos grandes ministérios, onde tem pastores com uma boa teologia, mas, de modo geral, na Assembleia de Deus e em muitas outras igrejas aí, o que se ensina é semipelagianismo. Então, se eles ensinarem o que o Jacob Armínio ensinava, né, já vai ser um grande avanço, porque eles já vão ter uma visão diferente. E aí, eu penso, minha opinião, aí vou ter que falar dos meus irmãos congregacionais e dos meus irmãos presbiterianos. O que fazem os congregacionais? Né? Eles convivem, né? Aí tem a linha reformada e também tem a linha arminiana. Não é verdade, Tácito? Sim. Né? O nosso seminário lá em Niterói é reformado, mas o seminário aqui do Rio, né, ele não é reformado e é congregacional. Né? Exatamente. Os presbiterianos em relação ao cessacionismo e continuismo. Só para exemplificar. Sim, verdade. Né? Em tese, a igreja presbiteriana, confessionalmente, ela é cessacionista. Exatamente. Né? Mas há muitos pastores presbiterianos, e alguns até, digamos, de expressão nacional, que são pastores continuistas. Né? Sim. E o que faz a igreja presbiteriana? Né? Há uma convivência respeitosa. Então, eu acho que para a Assembleia de Deus, o caminho deveria e deverá ser esse. Convivência respeitosa. Não é? Convivência respeitosa, cada um crê, desde que não estejamos trazendo heresia, né? Heresia, né? Não estamos tirando os fundamentos, não é? Não estejamos saindo da centralidade, então o caminho da Assembleia de Deus vai ser esse. Porque, na verdade, eu vou falar aqui e vou falar abertamente, nós temos na Batista, nos presbiterianos, congregacionais, na Assembleia de Deus, vou falar aqui, na Assembleia de Deus, falei 3 outras denominações. E por último falei Assembleia de Deus. Até teólogos liberais e esquerdistas, da esquerda liberal. É verdade. E daí? É verdade. Pastor,
caminhando aqui, que a gente tem pouco tempo, eu queria... A live se encerra daqui a pouquinho, por causa do horário aqui, do tempo que o Instagram dá. Eu tenho duas perguntas para fazer para você. Alguém me perguntou aqui, Danilo Ribeiro, Ah. se eu estou na Assembleia de Deus, então eu só quero responder. Eu estou na Assembleia de Deus, sou filiado à Confraderge, que é a minha convenção aqui no Rio de Janeiro, e filiado à Convenção Geral das Assembleias de Deus. Sou um dos membros mais antigos. O meu número é 3.386, membro da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Resposta dada. Beleza. O Tony colocou aqui, independente do que for, será salvo. Exatamente, Tony. Sendo eleito, Sim. será salvo. Independente Sim. do que acredita nessa questão. Pastor, vamos lá. O que tem sido mais prejudicial para as igrejas brasileiras? A teologia da prosperidade ou a teologia do coaching? Eu diria que as duas, sendo que a da prosperidade predominou até recentemente, né? E recentemente a do coach veio como uma espécie de competição, não é? Sim. A teologia coaching é aquela que valoriza, digamos, as potencialidades humanas. Coaching é uma palavra do inglês, né? Um treinador de futebol nos Estados Unidos, de basquete, ele é chamado de coach. Ele é um treinador, né? Para desenvolver as potencialidades técnicas daquele time, né? Então, o coaching, do ponto de vista bíblico, do evangelho, não tem valor algum, porque ele segue naquela linha do Jacques Rousseau. Qual é a linha do Jacques Rousseau? É que o homem é bom. Né? Exatamente. O homem é bom, a sua natureza é boa, né? A sua índole é boa. Essa é a linha, o resumo de Jean-Jacques Rousseau. Um homem bom. O que torna o homem mau é o ambiente, ele é depravado, então o homem tem que ser treinado a lidar com esse ambiente, para ele influenciar esse ambiente com essas qualidades inatas. Isso é o coaching. Verdade. Então o coaching tenta levantar o moral do homem como se ele tivesse habilidades inatas para aprimorar a si próprio e também mudar o ambiente em que vive, quando na verdade a gente sabe que não é assim que acontece. Então hoje o coaching vem competir com a teologia da prosperidade, aquela fazendo barganha com Deus. Não é? É verdade. Quanto mais você der, mais você pode obter as bênçãos de Deus. Essa tentando levantar o moral do homem como homem bom. Não é? Verdade. Um homem com índole boa em si mesmo. Como a Jéssica colocou aqui, uma é filha da outra, né? Uma é filha da uma sequência, né? Pastor, a nossa última pergunta aqui, antes que o tempo acabe. Me perguntaram aqui, fizeram uma pergunta para fazer aí para você. Qual a diferença entre pentecostalismo e neopentecostalismo? Em poucas palavras, para a gente caminhar. Bem, o pentecostalismo, ele acredita na contemporaneidade dos dons espirituais, né? Acredita no batismo com o Espírito Santo distinto da salvação. Sim. É algo interessante que até Martin Lloyd Jones, que é um congregacional e foi o pastor da capela do Westminster, lá na Inglaterra, também ele crê nessa distinção. Então isso é uma marca. Ele era muito amigo de Donald G. Donald G. foi um dos expoentes do pentecostalismo. Então essas são as características do movimento pentecostal. Contemporaneidade dos dons, batismo no Espírito Santo, sendo que o segmento assembleiano e alguns outros acreditam que ao batismo se segue a evidência do falar em línguas. Enquanto há outros do segmento pentecostal que acreditam no enchimento do Espírito sem necessariamente as pessoas terem de falar em línguas. Eu estou simplesmente descrevendo para fazer a distinção do neopentecostalismo. Por exemplo, só desculpa te interromper. O Instagram apareceu aqui que nós temos 15 segundos
Então, Meus estou irmãos, eu terminando. vou Deus encerrar essa abençoe. live. Eu vou encerrar essa live, eu vou iniciar outra só para ele terminar de falar essa pergunta, ok? Eu vou Ok. acabar de encerrar e vou iniciar outra só para o Jeremias concluir o seu pensamento. Ah, ótimo. Gente, a gente teve que encerrar outra live, estamos voltando agora. Vou chamar aqui o Jeremias novamente, porque ele estava no meio de um raciocínio, então nós temos apenas 1 hora para fazer essa live, então a gente vai só esperar o Jeremias entrar aqui para que a gente possa voltar com ele. Só esperando o Jeremias aí dar... Aqui, beleza. Pastor, Já agora a gente tem foi? um pouquinho mais de tempo, já foi, tem um pouquinho mais de tempo, então você pode discorrer o seu raciocínio com mais tranquilidade. Aham. Me lembra aí onde eu estava mesmo, hein? Você estava na questão de falar dos dons do Sim. pentecostalismo. Então eu já fiz aqui uma descrição resumida do que é o pentecostalismo, né? Sim, Já o neopentecostalismo, e também se a gente for falar de pentecostalismo, existe aí também muita ramificação, né? Não dá sim, para a gente entrar muito no mérito agora. Agora, quando vamos para o neopentecostalismo, nós entramos aí num sistema muito difuso, digamos assim. Você encontra, por exemplo, esse neopentecostalismo tipo as igrejas do Macedo, as igrejas do Valdemiro Santiago e de outros similares, né, que eles valorizam muito amuletos, né, valorizam muito esse negócio de peças, né, mas, por outro lado, o Macedo não valoriza a profecia, não valoriza a dom de línguas, ou seja, que são características do pentecostalismo, lá não se valoriza. Então, o neopentecostalismo ele é um guarda-chuva muito grande, muito amplo, né? É o galho de arruda, é o lenço com o suor do missionário, né? com sangue, a roupa Com com sangue. a roupa com sangue, né? E vai por aí afora. As pessoas gostam disso, né? De objetos, né? Sim, Como é que se chama amuletos, isso? né? Tem amuletos, mas tem um outro animismo, uma espécie de animismo, né? Sim, Você cultuar objetos, né? Fazer esses objetos de culto. Isso, infelizmente, é uma característica do neopentecostalismo, né? Que não prega salvação, né? Não prega a essência do evangelho, não prega contra o pecado, não prega aquilo que é essência da pregação da igreja, né? Lá só se prega a bênção, né? Bênção sim, daquela maneira que a gente conhece, né? Você vem, né? E aí as coisas são vendidas a preços exorbitantes, né? verdade. A preços exorbitantes. Eu já vi até a colher de pedreiro lá, né, sendo vendida em um valor exorbitante, que as pessoas pagam porque elas acham aquilo ali é um objeto sagrado, né? Aquilo ali vai ser a razão da bênção que Deus vai dar a ela, Verdade, né? Então, verdade. neopentecostalismo é isso, né? Eu diria que há essa distinção, embora no pentecostalismo hoje, né? Porque a gente fala em termos acadêmicos, né? Mas há muito pentecostalismo por aí que traz essas marcas do neopentecostalismo. Sim, Há, né, igrejas ditas pentecostais e que carrega esse mafuá de coisas, né? Eu já vi um aí, reservo não citar o nome, né? Que por onde ele vai, ele tem umas arquinhas do concerto, né, pequenininhas, ah, né? sim. Ele se diz judeu, né? E ele Aham. vende isso, né?
Vende a um precinho bom, né? Faz um bom dinheiro, e esse ali é o amuletozinho que você vai levar para casa para, né, colocar lá no teu santo dos santos, para você chegar ali e se curvar e adorar e acreditar que a presença de Deus está ali naquele objeto. Né? Essa é uma característica principal, uma das características principais do neopentecostalismo. Então, se a gente for parar para pensar, então, a gente precisa entender que há uma distinção muito grande entre o pentecostalismo mesmo raiz, sério, sim, e o neopentecostalismo. Há uma diferença exorbitante. Enorme, exorbitante. Porque, às vezes, porque o nome é parecido, as pessoas confundem. E uma das coisas, se você ler a declaração de fé assembleiana, você vai ver que ela valoriza a palavra de Deus. Ela valoriza a Escritura. Os nossos missionários eram homens da Bíblia, e vou dizer mais. Eles eram pregadores expositivos. Eles não eram pregadores de sermão temático, como hoje pulula por aí nas nossas igrejas. Eles eram pregadores expositivos que abriam a Bíblia e expunham um texto, às vezes 1 hora, de exposição bíblica. Então, há uma diferenciação, embora, como eu disse, com essa miscigenação, com essa coisa de você buscar o milagre, de você querer ser igual aos outros. Então, nós temos aí também, em alguns lugares, tarde da bênção, tarde da vitória, tarde do milagre, tarde não sei o quê, usando os mesmos artifícios que esses movimentos usam. Verdade. Então, para a gente pensar, então, Jeremias, quão danoso esse ensino do neopentecostalismo tem sido para o protestantismo brasileiro, que é o tema da nossa live. Quão danoso, então, isso tem sido para a nossa convivência cristã? É danoso por tudo isso que a gente acabou de descrever, porque não levam as pessoas a viverem a verdadeira fé. Mas existe um outro dado interessante, né? Um outro dado interessante, pela minha experiência pastoral, né? É que muitas pessoas que lá estão, quando elas descobrem a verdade, né, elas procuram um lugar onde se ensine a verdade. Verdade. Eu já, quando fui pastor de igreja, recebi vários irmãos vindo desses ambientes e que vieram em busca da verdade. E enquanto vivi junto do meu pai lá na Assembleia de Deus da Rua Capitão Edmundo Nascimento, aqui em Teresópolis, não é? Nos cultos de recepção de novos membros, muitos deles vinham dessas igrejas. Porque eles não tinham fundamento, não encontravam bases, não encontravam firmeza. Então, eles vinham em busca de onde tinha palavra. Né? Então, existe esse outro lado também, né? Que as pessoas, quando descobrem que elas estão sendo enganadas, né? Ou que elas descobriram meramente uma parte da verdade, elas vão atrás da verdade toda, da verdade inteira. Bacana. Essa pergunta aí, só para eu dar crédito também, foi da nossa irmã Cristiane, que está participando com a gente aí da live. Então, os irmãos têm mandado algumas perguntas e a gente tem passado para você. Pastor, foi uma alegria ter você aqui conosco. O pessoal está comentando aí, muito bacana a live. Eu acho que a gente podia marcar depois uma outra também. Vamos, meu amigo. Vamos, estou à disposição. Hoje, meu tempo é livre. Estando vivo, né? Permitindo Deus, meu tempo é livre. Vamos marcar, sem problema nenhum, tá bom? Então eu queria te dar um abraço, né? A gente não pode dar um abraço, mas mandar um abraço para você. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar continuando a te usar. Te agradeço mais uma vez, tá? Por você estar com a gente aí nesse papo de quarta-feira. Muito obrigado. E se se isso aí for gravado, depois me manda o link para eu poder... Eu vou jogar... Essa live vai ser jogada no nosso canal do YouTube. Ah, tá. Aí eu depois... Para quem está nos assistindo... Isso, para quem está nos assistindo, tá no link da descrição, o nosso canal, só seguir lá, que a gente vai jogar essa live lá para o YouTube. Tá bom, eu te envio depois, beleza? Tá bom. Obrigado, um amigo. E vamos ver se o Idauro sopra para a gente tomar o nosso café, né?
É isso aí. É isso aí. Seria bacana marcar uma live desse café, hein? Ah, Seria bacana. aí seria Eu só vou ficar ótimo. ouvindo. Eu só vou fazer, ou só vou ouvir e perguntar. É só isso que eu vou fazer. Tá bom, tá bom, Tá? Pastor, um tá bom. abração. Deus abençoe você, Abraço. tá? Um abraço aí Um para todos abraço. aí que estiveram com a gente. Deus abençoe. A gente vai encerrar essa live aqui agora. Quero agradecer a você por você estar conosco até agora, nessa segunda live. O papo foi muito legal, a gente precisou encerrar e começar outra. Semana que vem nós vamos ter aqui a presença do pastor Idauro Campos, mais uma vez. Pastor Idauro, ele vai estar falando com a gente. Da última vez a live dele caiu no finalzinho, então eu conversei com ele e ele vai estar conosco mais uma vez, semana que vem, dia 22. Ele vai estar conosco no Papo de Quarta-feira falando sobre desigrejados, sobre um livro que ele escreveu, e a gente vai estar linkando esse tema desse livro que ele escreveu também com a situação atual que nós estamos vivendo. Então, eu te convido na quarta-feira que vem, às 18h30, nesse Instagram aqui, do Instagram da Igreja Evangélica Congregacional de Teresópolis, te convido a participar conosco também, com o pastor Idauro Campos. Um abraço para você, Deus abençoe muito.